Oi pessoal, Ana aqui de novo, do Ana Entre Linhas, tudo bem com vocês? O livro dessa semana se chama Meus Dias na Livraria Morisaki, do Satoshi Yagisawa. Por que eu escolhi esse livro essa semana? Ele é um livro de coração quentinho. O fim do ano tá se aproximando e eu acho que é uma época muito importante pra gente parar e refletir um pouco sobre algumas coisas. É uma época em que eu sempre me pego muito pensativa e faço uma terapia, porque a minha psicóloga falou que todo fim de ano é a minha melhor época. Tudo bom, Goiaba? Bom dia. Ele é o estagiário oficial do canal agora. A minha psicóloga fala que todo final de ano parece que eu me revigoro, assim, 100%. Então, eu gostaria de trazer essa sensação que eu tenho no fim do ano pra vocês. Falando um pouco sobre um livro de coração quentinho, de reflexões e de amor e etc. Esse livro eu li no Kindle, como vocês podem ver, essa semana não tem um livro em pezinho aqui em cima da mesa, mas tem meu Kindle apoiado num coelho e tá ótimo. Eu vou deixar a capinha aqui na tela pra vocês poderem ver com mais clareza, porque a capa é uma gracinha, ela é azul. O segundo livro tem a capa vermelha, então quando eu ler o segundo livro vai ter vídeo também e eu vou colocar aqui. Enfim, vamos ao que interessa. O resumo da história, né? Uma sinopse da história. Meus Dias na Livraria Morisaki contam a história de uma moça chamada Takako. Ela é uma menina comum, ela veio do sul do Japão, de uma província chamada Kyushu, e mudou pra Tóquio, né? Assim como no Brasil, muita gente vem pra São Paulo depois da faculdade, pra tentar um emprego bacana e tal. A galera lá converge pra Tóquio. E aí ela vai pra Tóquio, ela arruma um emprego, ela arruma um namorado, ela tem um apartamentinho alugado dela, tá tudo indo muito bem. Até que um dia o namorado dela, um moço chamado Hideaki, chama ela pra jantar num restaurante italiano que eles gostavam de frequentar. E aí ele traz uma notícia no mínimo inesperada. Ele vai casar. Tá dando pra ver? Ele vai casar. E não é com a Takako. E assim, eu queria dar aplausos aqui pra tradução. Eu quero aplausos. O autor chama Andrei, não lembro o sobrenome, mas créditos pra ele, eu vou botar o nome dele aqui na tela. Parabéns pra esse tradutor de verdade, porque a confusão que acontece em japonês é um pouco mais confusa do que seria possível expressar em algum outro idioma, né? Deve ter algum idioma por aí que consegue exprimir direitinho, talvez um coreano, um chinês, mas em português é um pouco difícil. E ele trouxe na tradução dele exatamente o mesmo sentimento de desnorteamento que a Takako ficou na hora que o Hideaki trouxe a notícia. Por quê? No texto original, ele diz, né, foi traduzido para vou me casar. Em japonês a frase é kekonsuru, e aí essa frase, kekonsuru, ela é o verbo casar-se, né? Casar. E aí não precisa ter um sujeito para fazer sentido. No caso dele, né, na tradução, o autor já aproveitou e botou um vou me casar. E aí rola a confusão da Takako, tipo, como assim? Que tipo de pedido de casamento é esse? Porque tem uma forma da frase pra você pedir realmente uma pessoa em casamento em japonês. E ela fica, mas que tipo de casamento, de pedido de casamento maluco é esse? Gente, O que tá acontecendo? Gente, eu estou perdida. O que tá acontecendo? E aí ela fica, estranho, querido, como assim? E aí ela pergunta, casar como? Com quem? Aí ele responde, com ela. E aí vem mais um aplauso pro tradutor, porque a palavra original é kanojo. Em japonês, a palavra kanojo significa tanto ela quanto namorada. E aí, quando ele responde pra Takako kanojo-to, que seria com ela, ou com a minha namorada, ela fica confusa, porque teoricamente ela é a namorada dele, né? Ela, que kanojo, senhor? Quem é ela? Aí ele responde que ele tem uma namorada, uma outra namorada. Olha como ele é uma pessoa ótima, né? Pilantra, desgraçado, nojento. Enfim, opiniões pessoais que não deveriam estar aparecendo ainda. Mas muito bem, ele dá esse fora na Takako, ele fala, então, eu vou casar com a minha noiva, ela quer casar em junho,
já tá em cima da hora, então é o ano que vem que a gente vai se casar, tá? Obrigado, foi um prazer, mas se você quiser continuar saindo, a gente pode. Aí ela assim, tá... O quê? Pelo amor de Deus. Aí ela só levanta e vai pra casa, anestesiadíssima, e aí começa, né? Depois que ela perde o namorado, de uma forma tão abrupta assim, ela cai em um episódio depressivo, porque a coisa começa a degringolar ainda mais por todo dia no trabalho ela ter que ver a cara dele. E ele é tão descarado, tão salafrário, que ele consegue agir como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido. Como se eles não tivessem saído por mais de um ano, como se ele não tivesse acabado de dar o pior fora possível nela. Ele só continua a vida dele, assim, e age como se fosse tudo normal, né? Nada aconteceu na empresa. E ela não consegue lidar com aquilo sufoca ela. Eu acho que ela fica, tipo, mais 2 semanas no trabalho e entrega a carta de demissão e fala, não, eu não aguento mais, pra mim chega, eu não vou ficar aqui. E aí, bom, aí a depressão pega ela de vez. Ela tá sem namorado, ela tá sem emprego, e aí ela só consegue chorar e desabar embaixo das cobertas e dormir, e aí ela dorme o máximo de tempo que ela pode pra tentar não pensar em tudo que tá acontecendo. A mãe dela muito preocupada com o que aconteceu, né, porque ela conversa com a mãe pelo menos, mas ela não tinha muitos amigos fora a galera do trabalho em Tóquio, ela é de outro estado. E aí ela conversava muito com a mãe, e aí a mãe conversou com o irmão dela, né, o tio da Takako, e aí o tio da Takako ligou pra ela e falou: tudo bom, querida? Quanto tempo que a gente não se vê? Faz mais ou menos uns 10 anos que eles não se encontram, porque a última vez foi tipo o enterro do avô da Takako. E aí a gente é apresentado pra figura do Satoru, o tio Satoru, que é incrível, assim, eu tenho uma predileção por um tipo de personagem, e esse tipo de personagem é o Satoru. Ele é um fofo. Ele é uma pessoa super animada, super tranquila, gente boa, gente fina, ele é simpático, todo mundo gosta dele, mas por dentro, dá pra ver assim que tipo, por fora ele é aquele frufru todo, por dentro ele tem uma complexidade, dá pra ver que a alegria dele não é só uma alegria, é uma alegria que tem muita coisa por trás e que tá muito equilibrada. Tipo, ele é um cara que viveu muito, mas eu já vou falar sobre isso depois a gente fala. Muito bem. O Satoru, ele é o dono de um sebo num bairro de Tóquio que chama Jinbocho. Nesse bairro é meio que a maior zona livreira do mundo. Tem mais de 170 lojas de livros. E aí tem especializados em literatura acadêmica, em ficção, em, sei lá, livro de botânica. Não sei, tem de tudo. O dele é de shousetsu, que é de romance, né? Ele tem literatura moderna japonesa. Autores como Natsume Soseki, Akutagawa Ryunosuke, Morioga, etc, etc. Muitos desses nomes passam rapidamente ali no meio do texto do livro. Eu achei um ótimo jeito de fazer referências. Enfim, e aí ele tem esse sebo, em cima do sebo tem um apartamentinho, e aí ele fala pra Takako: escuta, querida, tô sabendo que você não tá passando bem das pernas, então vem pra cá. Você não tá trabalhando mesmo? Vem pra cá. Aí você ainda me ajuda com a loja. Você abre a loja de manhã, que eu não posso estar aqui. Você aproveita e já mora lá em cima, fica tudo bem, isso aqui. E aí a Takako resiste, e ele consegue convencer no fim das contas, ela vai. E aí começam os dias dela na Livraria Morisaki. E junto com o dia a dia dela na Livraria Morisaki, a gente vai acompanhar o desenvolvimento dela pra superar aquela depressão profunda em que ela caiu. E ela começa a entender, ela passa por algumas situações muito tranquilas, assim, a vida na Livraria Morisaki é muito tranquila, mas ela tem conversas muito importantes com o tio dela, com conhecidos que ela passa a conhecer trabalhando na livraria. E aí ela vai refletindo sobre o tamanho e a proporção que a gente dá para as coisas, que muitas vezes na hora parece o fim do mundo, a pior coisa que poderia acontecer, e aí ela descobre que na verdade são só coisinhas que acontecem. E a gente vai passar e vai superar e vai ficar tudo bem. Esse é um resumo básico da história, isso é uma introdução, na verdade, eu contei mais ou menos ali em linhas gerais o primeiro, o segundo capítulo do livro. Então o resto vai ficar mais por conta de vocês. Leiam, apreciem, vocês vão gostar, eu tenho certeza. É um livro super curto, ele tem o quê? 170 e não sei quantas páginas. É bem pequeno, é um livro de menos de 200 páginas, super tranquilo de ler, super relaxante, é uma leitura que passa bem rapidinho. Então fica aí a recomendação. Vamos pro próximo tópico, que são os personagens. Que eu acho que é uma parte bem importante das reflexões que esse livro traz. A gente tem a Takako. Ela é uma mulher de 25 anos,
que ela tá aprendendo a lidar com as mazelas da vida adulta. Lá no Japão as pessoas tendem a passar por traumas amorosos um pouco mais tarde do que a gente, então a Takako, ela é uma mulher que tá começando agora a ter que lidar com esse tipo de problema, ela aos 25 anos. No começo, como ela acabou de passar por uma situação um pouco complicada ali, que levou ela pra um episódio depressivo, a Takako, ela começa muito marrenta, muito mal-humorada, muito estressada. Ao longo dos dias dela morando na livraria, convivendo com os clientes, ela vai mudando, obviamente. E uma das coisas que mudam nela é o gosto por livros, que ela não tinha, ela não lia tanto. É até engraçada a situação onde acontece o novo gosto adquirido por livros da Takako, porque é o seguinte: ela teve umas conversas mais sérias com o tio dela e foi dormir e não conseguia dormir, e ficava rolando na cama lá. E ela pensou, vou ver televisão. Mas essa hora da noite era tipo umas 3 da manhã, não tem nada pra assistir. Aí ela pensa, se eu tivesse algum livro, pensei no meio da escuridão, podia ler para passar o tempo, seria algo para fazer. Nesse momento soltei mas que sonsa. Eu não estava em uma livraria. Onde é que eu tô? Será que eu estou na Lagoinha? Ali tinha livro que não acabava mais. O dia a dia ela já tava tão natural que ela esqueceu que ela tava no apartamento, tinha livro empilhado pra todo lado. E ela tava ali, socada embaixo de livros, tipo, nossa, se eu tivesse um livro pra ler, seria tão bom. Ela percebe, né, como vocês puderam ver no trecho que eu li, ela percebe. Tá culpado! Caramba! No trecho que eu li, o próprio erro e aí ela vai de olho fechado, põe a mãozinha dela lá no meio dos livros e puxa um e fala, tá, é esse. E ela começa a ler. E esse gosto recém-adquirido pela leitura é uma das coisas que ajudam ela a seguir em frente. Ela descobre um novo hobby, ela descobre que ler, na verdade, é muito gostoso, é um passatempo muito bom e que é muito interessante você ler e refletir sobre as vidas daqueles personagens. Claro que no caso dela, ela desembesta a ler literatura moderna japonesa, que é uma coisa um pouco mais complexa. É tipo eu começar a ler por Dom Casmurro. Não é fácil isso acontecer, né? Começar no Machadão. Mas, às vezes, né? É raro, mas acontece sempre. Mas vamos lá. Enfim, e conforme a história se desenvolve, ela descobre por meio desse gosto pela leitura algumas outras coisas, ela socializa mais, não sei, ela consegue colocar a vida dela de volta no eixo e aí vai vivendo, assim, e aí o resto do livro vocês leiam e descubram o que mais que tem pra saber sobre a Takako. Segundo tópico de agora, então, o próximo personagem é o Satoru, como eu disse, onde estiver Satoru, lá estarei eu babando em cima dele, porque é um tipo de personagem que eu gosto muito. Ele passou a juventude dele viajando, então ele conhece muita coisa, ele teve a oportunidade de viver muita coisa. E isso ajudou muito no amadurecimento dele. E eu acho que você não precisa viajar o mundo, mas você precisa ver a vida acontecendo. No caso do Satoru, ele teve a oportunidade de ir pra fora e de ver outras culturas e ver outras pessoas. Então ele é um cara com muita experiência, muita vivência de mundo. E mesmo sabendo dos pontos bons e ruins da vida, ele é um cara super gente fina, assim, ele é quase uma capivara. A pessoa mais gente fina que tem nesse livro. E por dentro ele carrega, assim, os problemas dele, as depressões, né, os episódios depressivos, os episódios ansiosos. Ele tem ali muita coisa por dentro. Então... E é muito bonito a forma como ele ajuda a Takako. É muito bonito ver a relação dos dois. É uma gracinha. Eu gosto. E o Satoru, ele foi casado com uma senhora, uma moça, uma donzela chamada Momo. Ela é citada logo no começo da história. O que se sabe dela é que ela abandonou o Satoru. Eu queria discutir um pouco mais a Momoko, mas eu acho que não, é melhor eu me abster disso. Porque parte da experiência do livro é entender como é a vida do Goiaba. Tá bem? Tá empoeirado. É o desfile do Goiaba. Entendi. Enfim, eu acho que eu vou deixar... Eu tinha anotado aqui pra falar sobre a Momoko, mas eu acho que eu vou deixar pra vocês descobrirem mais sobre ela no livro. Paz. Encaminhando já pro final do vídeo, eu queria falar um pouco sobre as minhas impressões, né? Esse livro, ele é muito gostoso de ler. Eu chorei lendo, porque eu sou uma banana. Porque, assim, eu senti muitas das minhas feridinhas sendo cutucadas enquanto eu tava lendo. Foi dolorido. Satoshi Yagisawa, ele sabe jogar uma pitada de sal ali onde tá aberto ainda. Só pra você
fazer e lembrar de... e lembra que você precisa cuidar daquela ferida. Enfim. Ele traz reflexões muito importantes, muito divertidas. E houve pontos em que eu discordei também do tipo de abordagem que ele estava dando para algumas coisas. E esse livro, ele traz isso. Permite que você discorde do que está acontecendo, porque ele é para isso. Ele é um livro de refletir. Então, você pode concordar com tudo que tá ali, com a forma como as coisas foram abordadas, com a ideia da Takako do que é seguir em frente, com a ideia do Satoru, sabe? Você pode. Ao mesmo tempo, você também pode pensar, tipo, talvez eu fizesse isso diferente, talvez a minha atitude fosse outra, talvez isso nunca acontecesse comigo. Não sei. Um ponto em específico, assim, que eu senti que talvez eu fizesse diferente é a hora em que o Satoru leva a Takako pra tirar satisfação com o Hideaki. Isso acontece. Alerta de spoilers. Cometi um spoiler aqui. Ele leva a Takako pra tirar satisfação com o Hideaki sobre tudo o que aconteceu, sobre a forma como ele agiu. E é uma cena bastante desconfortável, assim. Ela começa desconfortável, ela termina desconfortável. É um negócio estranho. Porque o Satoru, ele viu a necessidade de dar um tipo de encerramento de problema ali, de fase pra sobrinha dele. E eu discordo com o tipo de encerramento que ele deu, mas ao mesmo tempo, dentro da história, dentro da ficção, ele gerou consequências interessantes. Eu acho que na vida real gerariam consequências similares, mas eu ainda discordei um pouco. E aí eu lembrei de um vídeo de uma influenciadora. O arroba dela, vou botar aqui na tela, é ela.chela. Ela faz uns vídeos encenando situações metafóricas, né, de maneira metafórica pra falar sobre outros assuntos. E aí o assunto do vídeo era uma menina que vai até a outra e fala: eu preciso saber onde tá seu gato. Pra que você quer saber onde tá meu gato? Porque ele me mordeu. Ele me machucou. E aí, bom, não é sobre gatos. Eu vou deixar o link do reel dela aqui na descrição pra vocês verem direitinho o vídeo completo. Porque é um vídeo que traz essa reflexão sobre os tipos de encerramento que a gente pode ter pras coisas. No caso da Takako, o encerramento dela com o Hideaki se deu a partir do momento que ela foi confrontar ele. E esse vídeo, ele traz a visão de que às vezes, né, a gente não vai precisar confrontar. Às vezes é mais interessante você, sei lá, fazer uma aula experimental de boxe e estraçalhar com o saco de pancada da academia. Pode resolver esse problema. Por mais que a sua vontade de verdade seja, sei lá, catar a pessoa que te fez mal pelo pescoço ou pelos pés e fazer igual o Hulk fez com o Loki, sabe? Arremessar pra lá. Enfim, acho que isso tá ficando pessoal demais. O livro é ótimo, é uma leitura leve, tranquila, não despertou nenhum pensamento violento em mim. Eu acho que o Satoshi Yagisawa, ele foi muito sensível na forma como ele abordou todos os temas que ele aborda. Eu nem resvalei direito em tudo que ele fala no livro, porque eu tentei manter a maior parte ali na surdina pra vocês poderem pegar o livro. É um livro muito curto, vale a pena a leitura. E terem essa experiência, né, de ler o que ele tinha pra falar e refletir em cima daquilo, assim como eu tive, né. Ninguém me falou, eu fui lá e vi. E foi uma experiência incrível. E é isso. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam da boa, que é curtir, deixar um comentário aqui embaixo. Fala aí pra mim o que você acha desse livro, se você já leu. Deixa aí alguma recomendação de livro semelhante, não sei. Compartilha esse vídeo com seus amigos, mostra pra eles que esse livro é legal. E não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho. Eu tô numa fase de transição ali pra ver que dia que vai ser o dia fixo de postagem dos vídeos. Mas tenho essa certeza de que semanalmente a gente vai estar postando, então não se desesperem, eu estarei aqui toda semana pra vocês, tá bom? E acabou! Por hoje é só. Bom fim de ano pra vocês. Da semana que vem tem mais. E vocês ainda vão ter que me ver 2 vezes antes do Natal. Falou!